Olá, tudo bom com você? Eu sou o professor Pedro Sávio, da cidade de Juazeiro do Norte, Ceará. Eu gostaria de lhe convidar para conhecer alguns programas que podem ser utilizados para gravar uma boa videoaula, dada a situação ímpar pela qual estamos passando. Então, vamos lá? Eu irei mostrar quais programas eu utilizo para fazer minhas gravações, as funções deles e o modo como eu faço para baixá-los. Os dois primeiros programas, eles têm a mesma função, então você pode utilizar um dos dois. É o OBS Studio e o Streamlabs. Eu geralmente uso o OBS, mas o bom do Streamlabs é porque ele é um pouco mais leve. Os dois podem ser baixados pelo Google. Então basta digitar, por exemplo, OBS Studio, entra na página do OBS. E na página ele já traz aí as opções de download. Você pode baixar o instalador, né? É o que eu faço geralmente. Nessa página o instalador já está sendo baixado aqui. E aí, depois de baixado, eu vou seguir apenas os passos para fazer a instalação do programa. Após abrir o programa, depois de instalado, obviamente, eu venho no quadro de cenas e preciso adicionar uma cena. A cena ela corresponde ao conjunto de elementos necessários que irão me permitir fazer a gravação. Então, no quadro de cenas, clico no botão mais e primeiro dou o nome da minha cena. Vamos supor que eu quero fazer uma gravação para o Estadão, então vou colocar como nome dessa cena Estadão. Tá aqui, vou dar o OK. Pronto. Se você percebeu, a cena do Estadão ela fica escura. Por que fica escura? Porque nenhum recurso ainda está adicionado a ela. Então, depois que eu adiciono a minha cena, agora dentro dela eu preciso instalar, eu preciso adicionar os elementos que serão utilizados durante a minha gravação. Então, vamos imaginar que eu esteja na cena do Estadão. Venho em Fontes e no botão de mais vou adicionar o meu primeiro recurso, que é a captura da tela do meu computador. Por quê? Vamos imaginar que eu queira fazer a transmissão, que eu queira fazer a captura da tela, porque algum conteúdo vai ser mostrado nessa tela. Então, vou clicar em captura de tela, ok? E aí, logo que eu fizer isso, a tela do meu computador passa a ser transmitida. Então, vai ficar escuro porque eu vou fazer isso na cena do Estadão, ok? Ó, ficou escuro. Vou vir em Fontes, clico no botão mais, vou selecionar captura de tela, posso dar o nome da tela, por exemplo, tela Estadão, vou clicar em mais e a tela já passa a ser transmitida. Dou OK, preciso apenas redimensionar a minha tela, certo? E aí ela já está sendo transmitida bonitinha. O próximo recurso que eu preciso instalar, e aí supondo que eu queira também fazer a transmissão da minha imagem, é a minha webcam. Então, de novo, venho no botão mais, certo? Seleciono dispositivo de captura de vídeo, ok? Posso dar o nome a essa nova fonte, webcam, certo? Dou OK, beleza, vou selecionar a minha webcam, está aqui selecionada, eu já apareço. Eu tenho a opção também de configurar o vídeo da minha webcam, brilho, saturação, cor, etc. Tudo isso você pode fazer em configurar o vídeo, certo? Inclusive eu posso também aumentar o zoom ou diminuir o zoom da minha webcam aqui nessa opção. Vou dar o OK, certo? Uma opção é que a sua sala esteja bem iluminada, certo? E aí minha sugestão é que você possa comprar duas luminárias, colocar uma de cada lado do seu computador, para que a sala fique bem iluminada, porque conta muito na hora da transmissão da sua imagem. Eu posso também reposicionar a minha webcam, posso redimensionar também, certo? Da forma como eu desejar. O outro e último recurso a ser adicionado é a da captura do áudio. Então eu, mais uma vez, venho no botão mais de fontes, e vou adicionar aqui, ó, captura de áudio. Vocês vão perceber que quando eu capturar o áudio, nesse primeiro momento vai ficar duplo. Vão escutar o áudio em forma de eco, porque eu já tenho um áudio adicionado na minha fonte, certo? Mas eu vou silenciar
o áudio que eu estou usando para não ficar esses dois áudios como se fosse um eco. De todo modo, eu venho em captura de entrada de áudio, tá aqui, ó, captura de entrada de áudio, e aí eu posso colocar microfone. Quando eu der um OK, vai ficar uma espécie de um eco, mas temporariamente, ó. OK, vou dar um outro OK, eu tenho a opção de utilizar o microfone do meu próprio computador ou um microfone que esteja instalado. Vou dar o OK, vou deixar esse aqui em silêncio para não ficar em forma de eco. Então tá aqui o meu microfone instalado, tá certo? Pronto, esses são os recursos básicos que você precisa utilizar, que precisa adicionar para fazer as gravações. Você também tem a opção de mexer em cada um desses recursos aqui. Por exemplo, para adicionar filtros. Esse microfone aqui, a forma como ele foi adicionado, ele está limpo, quer dizer, é a forma natural dele. É importante que eu possa adicionar a esse microfone filtros para evitar que a minha voz fique estourando, ou seja, ela fique distorcida à medida que eu vou falando, certo? Então eu posso vir em filtros, tá certo? Mais uma vez mostrando, ó. Eu clico com o botão direito na fonte do microfone, venho em filtros, e aí vou clicar no botão mais, certo? E aí tem aqui 3 filtros importantíssimos que você precisa adicionar: o filtro do compressor, o filtro de ruído e o filtro de redução de ruídos. É importante você, além de adicioná-los, configurá-los. E aí, como é que você vai conseguir configurar? É simples, basta você colocar, por exemplo, pesquisar um vídeo de configuração de áudio para o OBS Studio no YouTube, que você vai conseguir tranquilamente, tá certo? É bem simples, não é difícil de fazer isso não. Basta assistir um vídeo no YouTube que tem lá mostrando bem tranquilamente. Clique em fechar. Então é isso basicamente. O outro programa que eu utilizo para fazer a gravação, na verdade, ou este ou o OBS Studio, é o Streamlabs. Eu acho esse programa um pouco mais leve, certo? Geralmente quando eu quero gravar, quando eu sei que a gravação ela vai ser extensa, eu gosto de usar esse porque ele, pelo menos no meu computador, ele não trava tanto. Mas as funções, as configurações são exatamente as mesmas. A diferença do Streamlabs para o OBS Studio é apenas a interface, nada mais do que isso. Então, inicialmente eu venho em cenas, nesse primeiro quadro, através do botão mais, adiciono a minha cena, vou dar o nome dela e clico em feito, ok? Em seguida, dentro dessa cena, eu preciso adicionar as fontes, e aí não esquece que são 3. A minha tela, a minha webcam, se você desejar, e o seu microfone. As principais são a tela e o microfone. Em microfone, não esquece também de adicionar os filtros, que são 3. Redução de ruídos, filtro de ruídos e compressor. As características para cada um desses filtros você consegue definir facilmente ao assistir vídeos explicativos no YouTube. As configurações que forem adotadas num deverão também ser adotadas no outro, tá certo? E aí eu venho em configurações, abre a janela e aí começo com o áudio. O áudio que aparece, que é proposto pelo programa, é de 44.1 kHz. Eu seleciono 48 kHz. Essas informações você consegue também adquirir através de vídeos que você pode assistir no YouTube. É bem simples mesmo, tá certo? Eu deixo em canal estéreo, tá bom? E aí, aqui abaixo não precisa mexer mais em nada em termos de áudio. Em vídeo, eu coloco a resolução de base de 1920 por 1080, a resolução de saída de 910 por 512 é uma resolução baixa, porque a minha máquina ela não apresenta um processador tão eficiente. Então eu baixo um pouco a resolução. Mas se sua máquina tiver um bom processador, obviamente que você pode aumentar essa resolução. Aqui eu deixo em bicúbico, certo? Aqui em Common FPS Values e aqui eu deixo em 30 FPS, tá certo? Em saída eu não mexo aqui, eu deixo da forma como está. É importante aqui, em transmissão também não há necessidade de mexer,
certo? Você vai selecionar aqui a pasta para onde vai ser direcionado o seu arquivo que está sendo gravado. O formato do arquivo é importante deixar em MP4, porque essa é a forma padrão aceita pelas plataformas, certo? Aqui é o seu processador, se você tiver um processador instalado, ou melhor, se você tiver uma placa de vídeo instalada, você seleciona aí a sua placa de vídeo, se não você deixa no formato hardware QSV, certo? E é só isso. E aí eu clico em feito e está feito e estão determinadas as configurações do seu Streamlabs ou então do seu OBS Studio, certo? Agora sim, depois que você faz isso, você pode iniciar a sua gravação, tá bom? Feito a configuração, você agora vai fazer a sua gravação. E aí a gravação ela inicia a partir do momento que você clica em REC para o Streamlabs, ou se você estiver utilizando o OBS Studio, você vai clicar na opção iniciar gravação, certo? Aqui em transmitir ao vivo é se você quiser fazer uma transmissão para alguma plataforma, seja para o Facebook, para o YouTube, ok? Então veja bem, vou iniciar então a gravação, vou clicar em REC, logo em seguida eu vou para a página que eu queira transmitir. Por exemplo, eu quero fazer a transmissão de uma videoaula, a gravação de uma videoaula através de PowerPoint. Então eu abro o meu PowerPoint, ele já precisa estar todo preparado, vou iniciar a minha apresentação e a tela que aparece é a primeira da apresentação. E aí eu posso iniciar a minha explicação. As leis de Newton são leis que definem as condições básicas para que os corpos estejam na sua condição máxima de equilíbrio, bem como as condições necessárias para que os corpos possam sair da sua situação de equilíbrio. Então nós temos a primeira lei, segunda lei, terceira lei. A primeira lei define o conceito de inércia, que é uma grandeza associada à massa do corpo. E aí você vai fazer a sua gravação. Terminou a gravação, você vai sair da sua página, né, que você estava fazendo a gravação, volta para o programa da gravação e clica em REC para finalizar. Se você observar, o vídeo que você fez, ele vai ser produzido pegando não apenas o momento da gravação, mas os momentos que antecederam a gravação, desde o instante em que você clicou em REC até os instantes até os momentos que você finalizou a gravação, tá certo? É preciso, portanto, que você edite esse vídeo para que você, inclusive, diminua até mesmo o tamanho do arquivo. E aí, para você fazer a edição desse vídeo, você vai utilizar um outro programa. No meu caso, eu uso o Vegas Pro, que é o que a gente vai falar agora. O próximo programa que eu utilizo para preparar os meus vídeos é o chamado Handbrake. Ele eu uso para compactar o arquivo, ou seja, diminuir o tamanho do arquivo, quando eu desejo compartilhar um vídeo, por exemplo, pelo WhatsApp. Porque os vídeos ou arquivos a serem compartilhados pelo WhatsApp, eles têm que apresentar um tamanho máximo de 60 megas. E esses vídeos que eu produzo, muitas vezes eles têm um tamanho maior do que 60 megas. Então é importante compactá-lo, certo? Então eu vou abrir o meu Handbrake. Quando ele abre, aparece essa janela. Eu preciso selecionar o arquivo. Vamos selecionar aqui qualquer um. Esse arquivo vai ser baixado, certo? Eu posso, por exemplo, redimensionar esse arquivo, certo? Eu gosto muito de entrar nessa opção do vídeo, porque aí eu gosto de colocar na qualidade de 24, certo? Que é uma qualidade legal, pelo menos eu acho, que vai permitir que o vídeo aí ele seja visto com transparência, sem haver lag ou sem haver distorção, certo? Seleciono a pasta para onde esse arquivo deve ir, tá bom? Um outro detalhe é que aqui, ó, Econder Profile, eu vou selecionar em Write, certo? Deixar em Write, e aí eu coloco para iniciar a minha conversão. Logo, quando termina a conversão, eu vou lá na pasta e o arquivo já vai estar no tamanho desejado, ok?